Você conhece as marcas de um verdadeiro avivamento? Experiências dramáticas na conversão, manifestações físicas, emoção na adoração, podem ser frutos de uma vida genuína com Deus. Mas será que representam sinais de um verdadeiro avivamento? O avivamento é um ato livre e soberano do Espírito de Deus, que age quando e como quer e que atinge um grupo de pessoas, uma igreja ou uma comunidade inteira. No avivamento, os pecados são confessados e abandonados. Há mais santidade, alegria, exaltação da palavra e renovação da fé sobre o povo de Deus. Quando Deus derrama o seu Espírito na igreja, o temor do Senhor é intensificado e há um maior senso de sua presença majestosa, gloriosa e santíssima. E o resultado é vida, luz e calor. Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Estamos hoje reunidos nesse lugar para adorarmos ao Senhor e cercarmos a mesa, relembrando o seu sacrifício e a sua morte por nós naquela cruz. E hoje também, especialmente, estaremos concluindo essa série de mensagens sobre avivamento. O tema de hoje é Avivamento, uma restauração espiritual. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, mais uma vez, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. A leitura foi realizada no início do culto, mas queremos repeti-la mais uma vez para a melhor compreensão e entendimento dos irmãos acerca daquilo que estaremos trazendo à igreja nessa noite. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bendito seja o nome do Senhor, pela sua bendita e poderosa palavra. Meus queridos irmãos, esse texto, muito especialmente, fala sobre um tempo extremamente difícil para o povo de Israel. Um tempo de crise, não só na área política, econômica, social, mas principalmente na área espiritual. Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos. Ao norte, estava congregado 10 tribos, tendo sua capital Samaria. E ao sul, 2 tribos, tendo como capital Jerusalém.
A divisão do reino enfraqueceu ambos, tanto o norte como o sul. Isso acabou precipitando a incursão de outras nações inimigas para invadir o território de Israel. Essa divisão política e geográfica, ela veio seguida de um profundo estado de decadência espiritual que estava sendo vivido tanto no sul como no norte. E o primeiro reino a cair foi o reino norte, no ano 722 a.C. A Síria, ela marcha contra Samaria, cerca a cidade, invade, toma a cidade e leva os judeus cativos, os espalhando em várias partes do mundo. Cerca de 120 anos depois, foi a vez do reino sul. Agora a Babilônia, um poderoso império mundial, marcha contra Jerusalém no ano 605 a.C., toma a cidade e leva um grupo de judeus cativo para a Babilônia. E entre esses cativos estava Daniel e seus 3 amigos conhecidos como jovens da fornalha de fogo, Misael, Azarias e Ananias. Deus levanta Daniel e seus 3 amigos como profetas do Senhor na corte da Babilônia. Mas o rei que ficou governando Jerusalém, ele se rebela contra o poderio de Nabucodonosor e cerca de 11 anos depois, novamente Nabucodonosor marcha contra Jerusalém para mais uma vez suplantar essa revolta que havia sido iniciado pelo regente ali da cidade. A cidade é tomada uma vez mais de assalto, um grupo de judeus considerável é levado para a Babilônia, e agora não mais para a corte, porque esse grupo de judeus não fazia parte da nobreza. Eram comerciantes, artesãos, profissionais liberais, e entre esses judeus que foram levados cativos na segunda invasão, estava o profeta Ezequiel. Deus permite que Ezequiel fosse levado para ser levantado por Deus como profeta entre os cativos ali na Babilônia, às margens do rio Quebar. E é nesse contexto histórico que nós temos essa história triste em que Israel viveu. O povo estava no cativeiro, passou 70 anos na Babilônia como escravos, até que o Senhor restaurasse a sorte desse povo. E quando isso acontece, o coração do povo é tomado de ansiedade, o coração do povo é tomado de profunda tristeza, de desesperança, pois eles haviam sido tirados da sua terra, haviam sido tirados de suas casas, haviam perdido seus bens, suas posições econômicas e sociais, e agora eram escravos em uma outra terra, com outra cultura, com outros deuses, com outra realidade totalmente diferente. O povo estava totalmente desesperado, sem nenhuma esperança de que um dia pudessem retornar e que um dia Deus pudesse trazê-los de volta à sua terra. Deus então levanta Ezequiel nesse momento para trazer a palavra do Senhor aos cativos ali na Babilônia. E para os irmãos terem uma noção do sentimento do povo, basta você ler o Salmo 137. Esse salmo histórico, ele fala desse momento em que o povo estava ali, exilado na Babilônia. Eles mesmos declaram que às margens dos rios da Babilônia, eles se assentavam, choravam, e nas árvores que ali existiam, eles haviam pendurado as suas harpas. E aqueles que os haviam levado cativos, em um tom de deboche, pedia que eles cantassem os cânticos do Senhor. Mas o povo não tinha motivo para cantar. Não havia alegria, não havia esperança, não havia perspectiva. O povo havia pendurado as harpas, pois no seu coração e nos seus lábios já não havia razão para louvar e cantar ao Senhor. Essa profecia do capítulo 37, ela é dada por Deus a Ezequiel exatamente nesse momento da história. E essa profecia traz uma promessa de restauração nacional. Mas há uma restauração maior do que a nacional.
diz respeito à restauração espiritual do povo de Deus, da nação de Israel. Deus estava dizendo através desta visão que Ele traria o seu povo de volta, mas o povo não voltaria do mesmo jeito, da mesma forma. O povo voltaria transformado, mudado, porque o Senhor iria avivar o seu povo, iria restaurar o seu povo, e eles voltariam com outra perspectiva, com outra mentalidade e com outro entendimento. Nessa, então, visão de Ezequiel, do capítulo em apreço, nós temos, com muita maestria, todo o entendimento para a verdadeira restauração espiritual e qual as marcas de um verdadeiro e genuíno avivamento. Como o avivamento se dá, como se processa o avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento, ele é produzido pela palavra de Deus. O versículo 4 nos mostra isso com muita propriedade. O texto começa dizendo que o profeta recebeu uma ordem de profetizar, de declarar uma palavra, de liberar uma palavra, de proclamar algo. E a palavra que ele profetizou não era dele, vinha do próprio Deus. Ele então profetiza sobre os ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não há a mínima condição de existir um genuíno avivamento se ele não for resultado da palavra, se ele não for resultado da exposição da palavra de Deus. Qualquer movimento desassociado das Escrituras não passa de um movimento, não passa de entretenimento ou de engano, ou de uma onda mística que leva as pessoas à histeria em massa. Porque o verdadeiro avivamento sempre principia pela palavra, pelo retorno às Escrituras e uma vida de devoção e oração na presença de Deus. Foi assim na época do rei Josias. O texto sagrado diz que o livro da lei foi achado perdido dentro da casa de Deus. E alguém achou, e o rei convoca o povo para ouvir a leitura da lei de Deus. E quando o sacerdote começa a ler, não havia nenhuma técnica de oratória, de retórica, não havia nenhum fundo musical para emocionar ninguém. Havia pura e simplesmente a palavra de Deus e corações sensíveis para receber esta palavra. E quando a palavra começa a ser lida, o povo começa a se quebrantar, o povo começa a se humilhar, a reconhecer o seu pecado. E a palavra do Senhor declara que há um grande mover do Espírito naquele tempo, no meio do povo de Israel. Foi assim na época de Esdras e Neemias. A palavra do Senhor diz que Esdras se deteve, ele se dedicou a ler, a estudar e a viver a palavra. E o texto sagrado diz que na época de Esdras e Neemias, houve um retorno a Deus, houve uma restauração espiritual e começou por meio da exposição da palavra de Deus. Meus irmãos, um dos sinais de que nós precisamos de um avivamento urgente é o fartio que os crentes modernos têm da palavra de Deus. As pessoas estão se acotovelando em ajuntamentos para ouvir cantores e performáticos que não são pregadores e expositores das Escrituras, para se emocionarem, para se arrupiarem, para sentirem sensações, mas as suas vidas não mudam, porque elas só querem sentir, mas não querem abrir o coração para a genuína palavra de Deus, e ela é a única que pode transformar a vida de um ser humano. Ela é a única que pode mudar a natureza humana. É a palavra de Deus sendo proclamada. É a palavra de Deus sendo anunciada. Foi assim na época de Lutero. Lutero voltou-se para Deus e foi um dos protagonistas da reforma protestante, porque ele se voltou para as Escrituras e, lendo a palavra de Deus, ele entendeu
que a justificação é por meio da fé e não através de obras. Foi assim na vida de Calvino, o grande reformador na Suíça, o grande expositor das Escrituras. Foi assim na vida dos puritanos ingleses, que se voltaram para as Escrituras e decidiram viver uma vida pautada na palavra e só pela palavra e através da palavra. E eles revolucionaram a Inglaterra nos séculos 16 e 17. Foi assim na vida do grande fundador do metodismo, John Wesley, quando ele e mais 4 amigos decidiram se reunir para dedicar um tempo à oração e ao estudo e leitura da palavra de Deus. E quando eles começaram a pregar, havia tanto poder que as multidões se ajuntavam de milhares ao ar livre para ouvir Wesley pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não há segredo, não existem fórmulas milagrosas. As bases do avivamento estão apresentadas na Escritura. Conhecemos, mas muitas vezes o nosso coração está tão incauto, a nossa mente está tão cauterizada, que nós nos esquecemos. E quem sabe hoje é noite de voltar ao caminho da simplicidade, para você voltar a sentir a graça de Deus como outrora, porque você se perdeu no sistema religioso e inclusive se afastou das Escrituras. Mas hoje é noite de voltar a sermos o povo da Bíblia, o povo das Escrituras, para que esta palavra possa ser a baliza do nosso viver e da nossa conduta. Não há avivamento sem palavra, porque é a palavra que produz a fé. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele diz no mesmo capítulo de Romanos: como, pois, crerão, se não há quem pregue? Como alguém pode ser cheio e restaurado, renovado, se ele não ouvir a palavra que gera em nós um desejo de mudança? Não há avivamento sem palavra, porque é a palavra que produz arrependimento. Sim, foi assim no dia de Pentecostes. Pedro não pregou uma mensagem agridoce, bela e boa para os ouvidos, mas ele prega arrependimento. Ele diz: arrependam-se, para que os seus pecados sejam perdoados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que pelo poder da ministração de Pedro, pelo poder do Espírito agindo em Pedro, aquela multidão se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Sem a palavra, não há como você conhecer o seu grau de pecaminosidade. Sem a palavra, não há como você entender quem você é, quão pecador você é. Mas ao mesmo tempo que a palavra nos expõe, ela também aponta o caminho da redenção. É Cristo Jesus através do seu sangue e do seu sacrifício eterno. Não há avivamento sem palavra, porque é a palavra de Deus que produz quebrantamento. É isso que o profeta Jeremias declara. Ele diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Não existe coração duro que a palavra de Deus não possa quebrar. Não existe lugar que a palavra de Deus não possa penetrar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é como a espada afiada de 2 gumes. É mais penetrante do que qualquer espada, e ela chega até a alma, a divisão da alma, ela vai nas juntas e medulas, ela alcança lugares que ninguém e nada pode alcançar, porque a palavra de Deus é o instrumento de Deus para a transformação de um indivíduo e de uma nação. Segundo lugar, o avivamento é obra de Deus. Olha o que diz o verso 5. Assim diz o Senhor Deus: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Percebe, irmãos, que
A iniciativa parte de Deus e não do profeta Ezequiel. O que acontece aqui nesta visão não é resultado de uma ação de Ezequiel, mas o que acontece aqui é iniciativa de Deus. É Deus que traz o profeta para o meio do vale. É Deus que mostra ao profeta um vale cheio de ossos secos. E é Deus que ordena que o profeta profetize. É Deus que manda o seu espírito para se mover sobre o vale. Avivamento não é algo que está na agenda de homens. Eu fico muitas vezes me perguntando como alguns indivíduos acham que têm o controle do Espírito Santo. Indivíduos que marcam reuniões que chamam de avivamento para orar para alguém ser batizado com o Espírito Santo, achando que ele tem o controle da agenda do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus é como o vento, ele sopra onde quer. Não ouvimos a sua voz, mas sentimos a sua presença. Você não pode controlar o Espírito Santo. Você não pode dizer como ele vai agir, como ele vai operar e quando ele vai operar. O que cabe a nós é abrir o coração para que ele haja em nós e se mova em nós. Essa é a nossa parte no processo. O todo mais é ele que opera. É ele que realiza. É ele que faz. Avivamento não é produção de homens. Não é obra de emoções. E eis aqui a distinção entre avivamento e movimento. Porque o movimento, ele é produzido por homens. E ele leva você ao ápice da emoção. A sentir, a se arrupiar, a estremecer o seu corpo. Mas o avivamento, ele não precisa de nenhum desses expedientes, porque ele é gerado por Deus. Ele é produzido por Deus. É interessante o que está em Atos 2:2. O texto diz que a igreja, os discípulos, estavam reunidos no dia de Pentecostes. E o verso 2 diz: e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não estava planejado, não estava programado. Não havia um dia determinado na agenda da igreja para que esse evento acontecesse. Eles estavam buscando a Deus e de repente veio. O Espírito se moveu como um vento. Porque avivamento é obra de Deus. É lógico que cabe a nós buscarmos isso, irmãos. Cabe a nós buscarmos o avivamento, buscarmos a plenitude do Espírito. Essa é a nossa parcela participativa nesse processo de restauração espiritual. Mas nós não temos o poder de determinar como será e quando será. E talvez por isso, muitos têm mantido o seu coração fechado para isso, porque têm medo de se lançar inteiramente nas mãos do Espírito. Porque não sabem onde o Espírito conduzirá e como o Espírito agirá em sua vida. Terceiro lugar, o avivamento é uma obra de dentro para fora. Perceba você o que os versos 5 e 6 dizem. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu não sei se você se atentou, mas há uma ordem de acontecimentos aqui. E essa ordem de acontecimentos, ela não acontece de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Primeiro, o Espírito age nos ossos. Os ossos estavam secos, sem vida. Então, primeiro, o Espírito age nos ossos. Segundo, os ossos recebem tendões. Terceiro, os ossos recebem carne, pele, para por último receber vida. O que eu quero dizer com isso é que avivamento não é estética. Avivamento não é uma liturgia mudada. A Bíblia diz que houve um grande reboliço. O Senhor move-se ali, naquele lugar, e a partir dos ossos, o milagre começa a acontecer. Avivamento não é essa mudança estética, de que você
pintava o cabelo e não pinta mais. Você usava um tipo de roupa e não usa mais. A bem da verdade, quem é cheio do Espírito não anda escandalizando. Mas tem gente que acha que avivamento tem a ver com mais ou menos de tecido que você usa no seu corpo. Avivamento não tem a ver com a aparência. Possa ser que você fale bem, ore bem, cante bem, mas você não passa de um fariseu. Os fariseus eram assim. Eles eram religiosos. Eles falavam bem, ensinavam bem, eles proclamavam a palavra, a lei de Deus, mas eles não viviam. Eles não viviam. Eram sepulcros caiados, porque o avivamento verdadeiro, ele começa no coração, ele começa no interior. Ele vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de se sentir, de se perceber. Ele vai mudando as suas convicções, vai alterando as suas afeições, e você começa a sentir mudanças, e você começa a sentir aversão ao pecado, repulsa pela imoralidade, e você não quer mais viver uma vida de pecado, e você começa a sentir um desejo profundo de santidade. Porque o avivamento é uma obra interior, é algo de dentro para fora. É a consciência do pecado, é essa nova mente que recebemos de Cristo, cativa Ele, é esse desejo por uma vida que glorifica a Deus. Se você está aqui me ouvindo hoje, e tem sentido isso, e você quando vê a corrupção, você se sente enojado, quando você vê a imoralidade, você se sente enojado, quando você vê como o mundo caminha, você não se sente parte dele. Você se sente um estranho nesse mundo. Você está vivendo o que é verdadeiramente um avivamento. Porque ele começa aqui. Quando eu não concordo mais e não aceito mais viver no pecado. Quando o Espírito de Deus começa a me convencer que eu preciso mudar. Este é o verdadeiro avivamento. Não importa se você coloca uma capa de crente, uma roupa de crente, um cabelo de crente, tem um linguajar de crente, porque para Deus o que importa é a essência e não a aparência. Avivamento também não é mudança litúrgica. Por muito tempo, as igrejas históricas que acabaram se dividindo por causa dos dons e que abriram para a renovação espiritual, achavam que avivamento e renovação era permitir a bateria no culto. Porque eu sou de uma época em que não era permitido bateria no culto público. Bateria não era instrumento para um momento litúrgico, para um momento sacro. Quando se abriu para a bateria e para bater palmas, muita gente achou que isso era avivamento, era renovação. Porque naquela igreja já se usava bateria, já se batia palma, então as pessoas eram avivadas. Avivamento não é mudança litúrgica. Você pode mudar a liturgia, mas a vida das pessoas talvez não mude. Mas você pode manter a sua liturgia do jeito que você entende que deve ser, contanto que essas pessoas vivam uma vida de santidade para a glória de Deus. Quarto lugar, avivamento é ordem no caos. Os versos 7 e 8 dizem: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Olha o que acontece aqui. Quando o profeta declara a palavra de Deus, o texto sagrado diz que há um grande reboliço. Há um grande mover. A priori, parecia que tudo havia piorado. Porque os ossos estavam sobre a face do vale, mas estavam ali, inertes. E quando o profeta declara a palavra, que ele fica no meio daquele rebuliço, os ossos começam a sair do lugar e osso bater em osso. Imagine você o tamanho do barulho.
do barulho que começou a repercutir ali, naquele vale. E o profeta, talvez confuso, sem entender o que estava acontecendo, as coisas saindo de lugar, batendo, se chocando, e o profeta achou que tudo ficaria pior. Talvez você que está aqui, hoje me ouvindo, acho que sua vida deve estar essa bagunça aí. Na hora em que o vento soprou e que os ossos começaram a se bater, você não está entendendo nada. Mas se você tiver lançado sua vida nas mãos de Deus, confie que no final tudo voltará para o seu devido lugar. O nosso Deus é o Deus que coloca ordem no caos. Foi isso que aconteceu aqui. Os ossos estavam fora de lugar. Não sabemos o que aconteceu. Possivelmente houve uma enchente que tirou os ossos de lugar. E quando o Espírito de Deus sopra, a primeira coisa que acontece, Ele coloca tudo em ordem. Ele coloca tudo no lugar. Meus irmãos, eu não consigo crer que alguém seja cheio do Espírito Santo e tenha uma vida totalmente desregrada. Que alguém que diga que é cheio do Espírito Santo e não honre seus compromissos, e não dê testemunho de crente, e não viva uma vida na contramão dessa sociedade. Eu não consigo crer que alguém que diz que é cheio do Espírito Santo vive no pecado e na prática do pecado se rendendo a ela. Porque o Espírito Santo é santo. Ele exige de nós santidade. Ele exige de nós pureza moral. Ele não opera em qualquer lugar. Ele não age de qualquer jeito e de qualquer forma. E assim como o Espírito Santo se movia lá no Gênesis, sobre a face das águas. Lembre você que o verso 2 de Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia. Tudo estava confuso. Nada estava no seu lugar, mas o Espírito de Deus estava ali. E quando ele começou a se mover sobre a face, e Deus começou a declarar a sua palavra, e ele disse: haja, tudo começou a ir para o seu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Talvez, e a minha oração hoje é essa, que o Espírito de Deus sopre sobre a sua vida, como Ele soprou sobre este vale, e tudo que está fora do lugar na tua vida, no teu casamento, na tua família, na tua história, vá para o seu devido lugar, porque quando o Espírito de Deus se move, coisas sobrenaturais acontecem, coisas maravilhosas acontecem, algo novo acontece. É isso que Ele faz. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos arrumar aquilo que está fora do lugar em nossa vida. Porque quando Ele se mover, Ele fará aquilo que você não pode fazer. Ele vai mudar aquilo que você não pode. Mas aquilo que você pode fazer e deve, você precisa fazer. Foi assim que Elias fez. Antes de orar a Deus pedindo fogo do céu, Elias reparou o altar. O altar estava em ruínas. Elias colocou tudo no lugar. Cada pedra no seu devido lugar. Cada tijolo no seu devido lugar. E depois que o altar estava reparado, então Elias coloca o sacrifício sobre o altar. E ali Elias clama a Deus. E quando ele clama a Deus, a Bíblia diz que Deus responde com fogo. E fogo simboliza a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, coloque o que está fora do lugar na sua vida no lugar. Arrume o seu altar. Em segundo lugar, se coloque como sacrifício diante de Deus. Se renda inteiramente a Ele. Em terceiro, clame por Ele. E certamente Ele manifestará a presença dEle na sua vida. Mas precisamos ter a nossa vida em santidade, em comunhão diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, no capítulo 3, verso 16, ele diz que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. O contexto aqui do capítulo 3 é falar de pureza moral, de que aqueles crentes não poderiam se contaminar com a sociedade daquela época, não poderiam participar dos banquetes aos ídolos, regado a vinho, a orgia, onde muitos estavam indo. E Paulo diz que nós não devemos nos contaminar, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E o nosso Deus é santo.
Quinto lugar, o avivamento é uma mudança radical. Os versos 9 e 10 mostram isso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu pergunto a você, quem poderia fazer isso? O profeta não poderia, homem nenhum poderia, rei poderoso que fosse, com exército que fosse, não poderia fazer isso. Mas o Espírito de Deus pode fazer. Ele pode dar vida onde a morte está imperando. Ele pode quebrar os grilhões onde o pecado está dominando. Ele pode mudar a história do ser humano. Olha quanta mudança. Da vergonha e morte para a vida e poder. Sim, porque ossos na superfície, para o judeu, era uma cena e representava algo de muita vergonha. Os judeus, eles sepultavam seus mortos. Até os cadáveres, os ossos, eram considerados imundos, impuros. Se alguém pegasse num osso de um cadáver, essa pessoa teria que oferecer um sacrifício para se purificar, e só aí está diante de Deus um templo. Porque para o judeu, osso exposto, um cadáver exposto, era sinal de abominação, de vergonha. E o profeta tem essa visão realmente que confronta, que causava esse choque. O Senhor diz ao profeta que estes ossos eram Israel, porque o povo se sentia assim, como ossos secos, envergonhados, impotentes, sem vida, foram tornados escravos na Babilônia. Mas quando o Espírito de Deus se move sobre aquele vale, a mudança, ela é radical. Ela não é parcial, ela é integral. Esses ossos que representam vergonha, agora são revestidos de tendões, carne, pele e por fim espírito de vida. E agora esses ossos viram um poderoso exército que marcha sobre a face do vale. Avivamento não é um momento apenas. Avivamento, que é avivamento, produz frutos. E são frutos que permanecem, que vingam, que ficam. Se alguém julga que foi avivado porque sentiu algo por um momento, mas voltou à sua velha vida, você sentiu uma alegria, você teve sensações, porque o verdadeiro avivamento, ele gera mudança. Foi assim com os crentes de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versos de 42 a 47, mostra o resultado da plenitude do Espírito no meio da igreja. Quando o Espírito se move, quando o Espírito opera, os frutos são a evidência desse operar de Deus. E os frutos diferenciam o verdadeiro avivamento de um momento ou de um movimento. O texto diz, no versículo 42, que aqueles crentes perseveravam na doutrina, na comunhão e nas orações. E a julgar pelas diferenças de personalidade entre eles, não havia a mínima condição deles viverem em unidade se não fosse o Espírito neles. Eles não seriam devotos à oração se o Espírito não estivesse neles. Mas o texto diz também que eles tinham temor a Deus. Em cada alma havia temor, respeito, zelo pelo nome do Senhor, pela presença de Deus. Bem diferente de muitos aí que até falam em línguas e pulam e sapateiam,
e rodam no ar do poder do Espírito, mas quando você vai olhar para a vida, os frutos que ele manifesta são podres, porque não são frutos espirituais, são obras da carne, frutos de engano. Terceiro, havia sinais de poder no meio deles. O texto diz que sinais e maravilhas aconteciam. Eles não precisavam fazer campanha para tocar no manto disso, ou receber a água ungida daquilo. Simplesmente eles se reuniam para orar, e quando eles oravam, Deus manifestava a sua presença, porque a presença já estava no meio deles, o Espírito estava neles. Havia curas, havia ressurreições, havia libertações. Quarto, havia empatia pela dor alheia, pela necessidade dos outros. O texto diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto à medida que alguém tinha necessidade. Como isso é possível? Como alguém pode vender o que tem e dividir, ficar com uma parte e dar outra para alguém que não tem nada, se não for a presença e a unção do Espírito Santo? Quinto, essa igreja crescia. O verso 47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que deveriam ser salvos. Era uma igreja viva, era uma igreja ativa, era uma igreja pulsante. E esse crescimento, ele era quantitativo, sim. Essa igreja deu um salto numérico, mas esse crescimento não era só de quantidade, era também de qualidade. Não era uma igreja cheia de pessoas vazias, mas era uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus. Nisso reside o verdadeiro avivamento, irmãos. Qualquer outra coisa é movimento, é momento. O verdadeiro avivamento que nós precisamos sentir e viver é este avivamento aqui. É o avivamento que muda a nossa vida, a nossa história, o nosso casamento, a nossa família, que altera as nossas perspectivas, que altera a nossa visão e que alinha a nossa vida aos planos eternos de Deus. A minha oração nessa noite é que o Senhor venha nos avivar. E eu oro com Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida. Quando nós olhamos para o mover de Deus na história, para o que Deus fez no meio do seu povo, nós reconhecemos a urgência do avivamento. Quando vemos os abusos em nome do Espírito Santo, pessoas com cenas vergonhosas, ridículas, dizendo que é poder do Espírito, andando, engatinhando, dizendo que é unção disso ou daquilo, fazendo todo tipo de malabarismo, dizendo que é o poder do Espírito, enquanto que na Bíblia não há nada disso. E as pessoas cegamente seguindo esse tipo de pessoa, crendo que é o poder do Espírito. Nós que conhecemos a palavra, estamos nos fechando para esse mover do Espírito, nos acostumando com o culto. Não podemos ser como a igreja de Éfeso, zelosa pela palavra, mas abrir mão do fervor espiritual. Devemos ter zelo pela palavra, devemos amar as Escrituras, mas não podemos abrir mão da oração, do jejum, da devoção, de uma vida que busca o Espírito Santo, porque Ele quer se mover em nosso meio, para restaurar, para levantar, para curar, e precisamos abrir o coração para isso. Amém, queridos?